Quem não queria, irmão, ter o privilégio de ter visto Cristo pessoalmente, né? Quem não queria o privilégio de ter andado com Jesus, de ser ministrado por Ele? Se quando a gente conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus usado, e que se assemelha ao caráter, vida, consagração, poder, é tão bom ser ministrado por uma pessoa assim. Imagina ser ministrado por Ele em pessoa. Às vezes eu vejo assim, o desejo que flui em nosso coração, porque o próprio Cristo disse, olha, para Tomé duvidava que Cristo havia ressuscitado, não é isso? E aí um dia Jesus apareceu, depois de ter ressuscitado, apareceu, os 12 estavam trancados, adorando, conversando, lá fazendo algum culto, falando alguma coisa, não sei, estavam lá, e ele aparece dentro. Quando ele aparece, as portas estavam fechadas porque havia uma perseguição muito grande, né? Uma rejeição muito grande com os seguidores de Cristo. O líder agora está crucificado, então os seus seguidores estão também sendo alvo, e eles estão trancados. Jesus aparece no meio, e Tomé havia dito, eu só creio que ele ressuscitou se eu ver. Ele disse isso, ele não disse isso assim, ó. Ele disse isso um dia, mas Cristo ouviu. Jesus ouviu isso. Ele é Deus, ele é onipresente, ele conhece tudo, né? E Tomé um dia conversando, alguém disse, ele ressuscitou. Ele disse, eu só creio se eu ver. O mestre ouviu. Não estava lá num corpo físico, mas estava lá na sua onisciência. Pelo Espírito ele conhece tudo e todos. E imagina o que sai da boca, se ele conhece até o pensamento, né, do homem. Então Jesus aparece e diz, Tomé, e agora? Pega aqui, ó. Toca aqui, toca em mim, olha as marcas, os cravos, olha aqui tudo, né? Aí Tomé, numa atitude de adoração, Senhor, né? Aí Jesus diz o que para ele? Tomé reconheceu que realmente era verdade, o que as Escrituras haviam predito, o que o próprio Cristo falou, e que ele estava incrédulo com relação a esse assunto, muito embora fosse um homem de Deus. Mas quanto a isso, foi pesado demais para ele, a ressurreição de um morto. E ainda mais vendo ele ali na cruz daquele jeito, né? E aí o que Tomé disse quando ele viu que era Cristo? Agora eu creio. Aí o que Jesus disse para Tomé? Tu creres porque está me vendo, me tocou. Mas bem-aventurado crê sem ver. Ou seja, só a sua fé, crer nas Escrituras. Então Jesus chamou de bem-aventurado, que não há nenhum prejuízo. Por quê? Porque não há, irmão, às vezes a gente fica assim, ó, imaginando andar com Cristo era um privilégio, mas Deus Pai não deixou nenhuma geração pós Cristo na terra, Cristo homem, né? Depois que ele vai, no prejuízo ou em desvantagem, porque ele diz, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. E essa palavra outro é alguém da mesma espécie, do mesmo nível, que estará convosco todos os dias. E ele mesmo diz, esse que estarei convosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso, ele disse isso e tem feito isso, e nos deixou a sua palavra. Aí eu volto para a música, né, que a música é bonita, né? Gera-se um sentimento assim, sabe? Queria saber, ou que eu queria estar lá andando com ele, queria vê-lo, o seu rosto. Até o Marco me perguntou ali, se você acredita no Cristo no rosto alegre? Ele me perguntou ali, não sei o que ele quis dizer, depois ele fala, né? Você crê no Cristo de rosto alegre, que a música diz, né? Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor, né? Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era lindo. Que mais? Bota aí, ó. Aí, ó. Bora lá. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta, inspirava fé
e também confiança, e dava a todo um gozo, né? Aí é coisa linda, né? Aí eu fiquei assim pensando a letra, que é bonita mesmo, e aí a hipocrisia a gente achar que alguém que serve a Deus não desejar essas coisas que a gente deseja, né? Claro. Agora vamos cruzar com as escrituras, vamos analisar isso aí além das escrituras, porque a gente desejava estar lá. Vamos analisar como se comportaram os que estavam lá. São melhores ou piores do que nós? São seres humanos, né? Sim ou não? Vamos analisar como eram os que estavam lá, como receberam. Será que nós temos a pretensão de achar que nós somos melhores do que eles? Haja vista aquela geração brotou coisas melhores do que nós, pelo menos com relação ao serviço. Está lá Paulo, Pedro e os demais, né? E aí eu fiquei analisando que esse privilégio que a gente tanto fala é preciso ser analisado à luz das escrituras. Preste atenção, porque a gente, irmão, quando analisa o Cristo hoje, a gente analisa pelo seguinte aspecto. Eu penso assim, né? O Cristo amoroso, o Cristo que oferece ombro, e tudo é verdade, né? A gente imagina o Cristo do consolo, o Cristo amigo, rosto meigo. A gente não imagina ele no chicote dentro do templo. A gente não imagina ele repreendendo os discípulos. Percebe isso aí ou não? Eu não estou dizendo que ele era mau, irmão. Acontece é que a gente cria uma imagem muito épica, assim, muito romântica, e foge do propósito dele, porque ele veio nos ensinar a viver para Deus, acima de tudo, e deu exemplo. Ele veio exatamente tirar esse romancismo shakespeariano. Eu não sei nem em que ano viveu Shakespeare, mas já tinham vivido os filósofos da Grécia, e ensinar a verdade para nós. Ou não? Vocês concordam comigo ou não? Eu fui anotando, né, um Cristo do conforto, do consolo, que está ali para ouvir, que está ali para nos atender, para amar, para consolar, e que parece que até tudo que a pessoa quer mesmo e sonha, ele está ali para ajudar, para fazer, né? E a gente parece que se perde que ele, tudo isso é verdade nele, só que ele foi mais além, né? Ele também, o Cristo revelado, é o Cristo do consolo, do conforto, é o Cristo que amou, é o Cristo que consolou. Tudo é verdade, tudo está nele, é ele, brota dele isso tudo. Se alguém tem alguma consolação de amor, se tem, veio do Cristo. Quem está entendendo? Mas ele sobretudo veio para nos ensinar o caminho da obediência ao Pai. É preciso ver o Cristo que fez tudo isso, mas é preciso ver o Cristo que ensinou a obediência, a vida disciplinada, a vida de oração, a vida dedicada, a vida de consagração. É preciso ver o Cristo que estava de madrugadinha no templo ensinando. É preciso ver o Cristo que passava a noite inteira orando ao Pai. É preciso ver o Cristo que estava também repreendendo os seus discípulos quando eles faziam coisa errada, quando eles não atingiam o nível. É preciso ver o Cristo que deu exemplo de quem viveu para o Pai acima de tudo. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, no lugarzinho chamado Sicá, se não for a memória, Sicá. Os discípulos foram comprar comida para ele. Quando voltaram, encontraram ele conversando com a mulher samaritana, e vieram com comida. Quando Jesus olhou para ele, Jesus disse assim: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E os discípulos: vocês não conhecem, a minha comida é. E eles começaram a cogitar: será que quando a gente foi comprar comida para ele, quando ele já comeu, alguém deu comida? Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Isso aqui me alimenta, essa aqui é a minha vida. Sabe, essa nossa geração, ela quer esse Cristo que consola, meigo, mas não quer o exemplo do Cristo, que disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra.
que acima de tudo se doou ao Pai a ponto de ir à cruz se entregar por causa da sua obra. Perde-se de vista, fala-se tanto do amor de Deus, do amor de Cristo, e perde-se de vista o Cristo que amou. Vocês concordam comigo ou é coisa minha? Olha, irmão, agora eu vou mais além. Há dois textos interessantes nas Escrituras, eu já preguei aqui: Lucas e Malaquias. Lucas diz que quando ele viesse, lá está escrito que o Simeão profetizou no templo. Olha lá, o Cristo que a gente desejava tanto andar com ele, né, Débora? Andar com ele, que nós tivéssemos vivido o tempo dele. Vocês estão entendendo? Oxalá, quem nos dera fosse nós tivéssemos nascido no tempo dele, que ele veio. Olha o que vai dizer Simeão acerca de quando ele viesse. É Lucas 2, versículo 33. Quando José e Maria levam ele no templo, Simeão, velhinho, que Deus tinha dito para ele que ele não morreria sem ver Cristo, essa criança. Aí o versículo 33, Lucas 2, 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí ele continua, 35. Aí ele abre um parêntese, que uma espada ia transpassar a alma de Maria, o sofrimento que ela iria sofrer, porque José não estaria mais vivo quando ele fosse passar por esse sofrimento. Aí ele continua o versículo, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, alvo de contradição. Mas aí tem um texto mais forte ainda, assim, não que esse não revele, mas tem um mais claro. Pronto, vou me corrigir. Malaquias 3, já preguei sobre isso aqui. Quem lembra, diga amém aí, que um dia eu falei sobre isso. Malaquias, quem achar o versículo diz, é logo no início, está aqui, é o versículo 2. Quem, Malaquias 3, versículo 2, quem suportará o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir no dia que ele vier? Quem? Nós desejamos, né, irmão? Nós desejávamos estar lá. Olha a pergunta: quem vai suportar quando ele aparecer? Nossa geração suportaria? Ou será que nós seríamos como aquelas multidões que correu atrás dele um tempão, mas atrás de pão e de benefícios? Eu fui anotando umas coisas aqui, que a gente faz. Eu não estou falando construindo não, viu? Eu estou só levando a gente a refletir, que é preciso a gente ir um pouco mais do que essa reflexão que as pessoas no mundo têm desse Cristo, nessa imagem do rosto meigo, que está ali sempre, e não tem essa imagem do Cristo Deus, do Cristo revelado, que veio para nos ensinar o caminho da obediência, da submissão, da vida, como eu estou descrevendo aqui. Agora preste atenção, esse Cristo que a gente canta e que a gente desejaria viver no tempo dele, de ter o privilégio de ver o seu rosto, de andar com ele, foi rejeitado pela maioria do seu tempo. E eu fui fazendo uma lista aqui enquanto a Michele cantava, veio para o que era seu, não está escrito? Povo judeu, o seu povo rejeitou, ou não? Uma vez alguém me perguntou, quem crucificou Cristo? Os romanos. Agora, quem foi que entregou Cristo aos romanos? Os judeus, o seu povo, que entregaram aos romanos, porque judeu, a lei não permitia. Como Roma governava o mundo, eles aceitavam a pena da chibata, de muitas penas, mas a morte não, tinha que ter autorização do governador romano. Por isso que levaram para Pilatos. Pilatos, porque ele era galileu, Jesus era galileu, enviou para o governador da Galileia, que estava em Jerusalém, Herodes. Herodes de negativo, manda ele para Pilatos. Levou ele para Pilatos. Por quê? Porque eles precisavam da autorização do governador romano, porque o papel do governador estava unificado com o papel de magistrado, ele que julgava. Quem está entendendo?
Mas quem levou para os romanos? O seu povo. Os próprios judeus levaram. Subornaram pessoas na hora do julgamento, no pretório, no tribunal. Pilatos lá no lugar mais elevado, Cristo todo aceitado, amarrado. Pilatos não era bom, mas ele era e deveria ser um exemplo nessa área de não se meter em questões que não se deve se meter. Os governantes de hoje querem se meter. Veja que Pilatos disse: isso aí não tem nada a ver com a gente. Essa questão de lei religiosa é com vocês. Nós não estamos aqui para julgar isso. E ele dizia: crucifica, porque ele fala contra César. Ele se diz rei. Isso tudo era uma mentira para poder fazer com que Pilatos o condenasse. Mas Pilatos não queria, não por ser bom. Mas Pilatos chegou a dizer: eu lavo minhas mãos disso aí. Eu não tenho nada a ver com isso aí. E ele preocupado em cometer uma injustiça, porque ele percebia. Eu não estou dizendo que Pilatos era bom, viu, irmão? Mas ele não queria meter a caneta nisso. E ele ficou preocupado. E piorou para ele, porque quando foi um dia de madrugada, o que aconteceu? Quem lembra? A mulher dele teve um sonho. E no sonho ela foi e contou para Pilatos. Como foi o sonho? Ela chegou para Pilatos e disse o quê? Olha, Pilatos, meu marido, meu velho, olha aqui, não te meta no negócio desse justo, porque essa noite eu tive um sonho com ele e muito sofri por causa dele. Alguém devia aqui pregar um dia o sonho da mulher de Pilatos. E ele não queria, ele apresentou Barrabás, que era um homicida, era um revolucionário. E como era costume, ainda hoje existe isso, mas eu não sei até como é bem essa lei sobre o presidente ter um voto lá para liberar alguém. Pilatos até disse assim: ó, tá aqui, esse aqui é homicida, esse cara matou gente, este bicho ruim não presta, e eu trouxe aqui Jesus e esse aqui, escolham quem vai ser liberto. A Bíblia diz que os judeus, os líderes, saíram subornando pessoas, comprando para votar em Jesus. Crucifica. Aí Pilatos chegou a dizer: olha, que o sangue e votaram na hora lá. Quem é que eu solto? Povo. Por isso que tem um ditado que o povo diz: a voz do povo é a voz de nem sempre. Porque naquela hora a voz do povo foi para condenar o Filho de Deus. Subornados, comprados. Quando voltaram, Pilatos disse: olha, as minhas mãos estão livres do sangue desse justo. O povo gritou: que o sangue dele caia sobre nós. E caiu ou não caiu? Caiu. Foram severamente punidos, sofreram. E Jerusalém muito mais, quando houve a destruição total que Jesus profetizou. Quem está entendendo até aqui? Preste atenção. O seu povo rejeitou, subornavam gente. E a multidão, que ninguém sabe quantos estavam, ficava ensurdecendo os ouvidos ali. Crucifica-o, crucifica, mata, ele não é digno de viver. Povo da sua época. Vocês estão entendendo? Cadê o brilho do rosto? Cadê que eles contemplaram esse brilho do rosto? Cadê que eles conseguiram perceber o valor desse Cristo? E aí olha o privilégio que a gente pensa, né, muitas vezes, mas precisamos refletir quem era esse Cristo na revelação das Escrituras, e não na ideia shakespeariana, romântica que o mundo tem hoje, mas na ideia e na revelação da palavra. Quem foi ele, para sabermos se nós realmente seríamos como aqueles que foram até o fim, ou como os que gritaram: crucifica-o. Olha lá, os irmãos, olha, presta atenção, irmão, que a gente diz: eu queria ver ele, eu queria estar com ele, eu queria ver seu rosto. O seu povo rejeitou. João 6 diz que os irmãos dele, os irmãos, filho de Maria, que Maria teve outros filhos, não criam nele. Quem já leu esse texto? Os seus irmãos não criam nele, não receberam a palavra. Se não creram, tinham ele como enganador, que ele não era o Cristo que ele dizia ser. E por aí vai. Outra coisa, as multidões queriam benefício. Quem disse foi ele. Quando ele subiu, que procuraram, que acharam: Senhor, onde tu estavas? Nós te procurávamos. Jesus disse: vocês me procuram é por causa do pão, é por causa do alimento. Vocês estão interessados nas coisas materiais. E ele chega a dizer, João 6 isso: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece.
que o Filho do Homem vos dará. Ele estava falando que aquele povo, não que a gente não deve trabalhar para ter o sustento, mas que a nossa busca em primeiro lugar, nosso maior esforço, anseio de vida, propósito de vida, seja a comida espiritual. E ele mesmo disse: nem só de pão. Completem. Os estudiosos e sábios da época o rejeitaram. E Paulo vai dizer isso, que com a sabedoria do homem, do mundo, não reconheceu Cristo. Outros, a Bíblia vai dizer que os construtores rejeitaram a pedra principal. Ou seja, os edificadores, aqueles que ensinavam as pessoas a viver para Deus, rejeitaram a principal pedra, a pedra de esquina, Cristo. Os construtores da época. Preste atenção, se nós estivéssemos vivendo nessa época, em que lado nós estaríamos? Pergunta para o teu irmão: em que lado tu estaria? Mesmo com aquele rosto meigo, alegre, o Marco vai dizer depois se era alegre mesmo. Ele perguntou, né? Olha lá, João 6 vai dizer que quando ele endureceu o discurso, os seus discípulos o abandonaram. Quando ele endurece o discurso, o que é que os seus discípulos, irmão, presta atenção, eu sempre falo disso aqui. Eles estavam na sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga estava dentro do povo. Não era o povo dentro que não cabia. A sinagoga estava dentro do povo. Era uma multidão só de homens. Eu não me lembro se era 4 ou 5 mil. Só homem, fora mulheres e crianças que estavam lá. Quando ele endureceu o discurso, e eu não sei, não me pergunte, que eu não sei como é que todo mundo ouvia. Ficaram quanto quando ele endureceu os discursos? 12. E aí a Bíblia diz assim, ó: e os seus discípulos diziam assim: esse discurso é muito duro, quem pode suportar? Quem pode aguentar uma conversa dessa? E iam abandonando e só ficaram 12. E ele disse: só tem na verdade 11, porque um de vós é o diabo. Ele disse ou não disse? É o Satã. Aí ele vai, presta atenção, ó. Entre os 12 tinha um. Olha ali, ó. Em que lado nós estaríamos se nós vivêssemos naquele tempo, irmão? Cadê esse rosto alegre, meigo? Por que aquela geração não viu isso? E a gente acha que a gente veria. Às vezes, irmão, a gente está fugindo da doutrina, da palavra dele e projetando ele. Meu Deus, o meu Senhor é Cristo. A minha igreja não tem teto, minha igreja é o céu. Eu sirvo a Deus, eu não sirvo o homem. É verdade, a gente só precisa entender isso aí. Essa história: eu não sirvo o homem, eu sirvo a Deus, que às vezes é um discurso de insubmissão. Porque Deus nos colocou para servir debaixo de autoridade, mas nós servimos a Deus, mas debaixo de autoridade. Ninguém aqui deve servir homens. A gente adora, serve a Deus debaixo de autoridade de homens, ou não? E às vezes esse discurso é um discurso romântico para fugir da disciplina da vida, da obediência, da submissão. Aí, ó, que era Judas, não aceitava a doutrina. Judas era murmurador e ele conflitava a doutrina de Cristo. Ele não aceitava a doutrina. Cristo fazia uma coisa ou alguém fazia para Cristo, ele replicava, não entrava na mente dele, irmão. E ele via milagre, e ele via, ele só não conseguia ver esse rosto alegre, meigo. Ele não contemplava. Agora pergunte de novo para o teu irmão: em que lado tu estaria? Em que lado tu estaria? Porque a gente calculando de longe, a gente pensa: esse Cristo, esse mesmo Cristo que a gente está imaginando ele se revelou um dia para um povo, e olha o que aconteceu. E aí cabe a pergunta da gente: em que lado nós estaríamos? Preste atenção, ainda não acabou, ó. Por fim, no dia de Pentecoste, aquelas multidões de 5 mil, 4 mil, gente que alvoroçava, irmão, era tanta gente, presta atenção nisso, seguindo, que a multidão comprimia. Os discípulos agora, tinha hora que não era discípulo, era segurança. Porque a multidão comprimia, sufocava, que ele tinha que, às vezes para pregar, sentar na proa do barco, no lugar elevado, era multidões. No dia de Pentecoste, quem perseverou? Quantos perseveraram? Quantos? Para chegar no dia que ele preparou o povo para estar lá. Quase 120. Cadê a multidão? Essa multidão não viu esse rosto meigo, alegre.
Esse Cristo não foi contemplado, irmão. Cadê a multidão, irmão? E ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto, nós pregamos de manhã, sejam revestidos de poder. Cadê, irmão? Quase 120. Irmão, presta atenção. Faz uma proporção aí, irmão. De 5.000 homens para 120, dá quantos por cento? Quem calcula rapidinho aí? No olhar de nosso hoje, seria um ministério falido. Um olhar humano. Um pastor que tem 5.000 ovelhas, de repente, a coisa apertou, só ficou 120. E tem uma versão que diz quase 120. Dá quantos por cento? 120 é quantos por cento de 5.000? Hein? Não deu nem um dízimo. Marco está dizendo que deu 2,4%. A nossa geração, ela se encanta com multidão. É verdade ou não? Uma igreja cheia é sinônimo de igreja abençoada, de pastor abençoado, de igreja de Deus. É verdade ou não? Por causa disso tem gente vendendo até a mãe para poder encher a igreja. Vende a alma, a mãe, vende tudo para poder encher a igreja, para ele se enquadrar no padrão e não cair na crítica. O ministério de Cristo tinha 2,4%. E esse povo não contemplava esse rosto meigo, alegre, cheio de vida. Como é a música aqui? Hein? Pergunta para o teu irmão: em que lado você estaria? Pergunte aí, em que lado? Vamos olhar, igreja, para a Bíblia. Vamos deixar essas ideias românticas, épicas, shakespeariana, me ajude aí com mais, de olhar esse Cristo romântico, titaniquiana, sabe? Vamos deixar e vamos olhar para as... Não, irmão, não estou dizendo que ele não era alegre. E muito embora exista uma carta aí que se atribui a ele, que muitas vezes ele era encontrado mais chorando, né? Tem uma carta aí, mas não está na Bíblia. A visão que se tem de Cristo é que ele era igual aos seus semelhantes. Tanto é que o que se pode escolher das Escrituras, tanto é que diz lá que quando Judas foi traí-lo, disse como? Aquele a quem eu beijar, não foi? Então ele era exatamente igual aos seus semelhantes. Ele não andava diferente. Olha, pai, irmão, olha, o Cristo é aquele cara que vocês vão ver. Estou falando a linguagem dele, sabe? Eu não vou chamar Cristo de cara. Mas aí para aqueles lá, os traidores, olha, o Cristo é aquele cara que vocês vão ver assim, assim. Não, não. Ele era exatamente igual. E o medo de se errar, Judas disse: é aquele que eu beijar. Cuidado, porque o mestre foi traído por um beijo. Diga para o teu irmão: cuidado, cuidado, que o mestre foi, nosso Senhor, foi traído com um beijo. Na cruz, a imagem dele, aí alguns estudiosos dizem que aquela imagem era da cruz. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi surgindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não, quem me ajuda? Sem ler. Não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está escrito ou não está? Olha lá, nele não havia parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas, hein? Era homem, assim, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Aí vai dizendo, só que alguém disse que ele não era o Cristo. Alguns estudiosos dizem que essa imagem descrita e falada por Isaías, era profetizando, talvez aí 500, 700 anos, não sei, antes de Cristo, era o Cristo do Calvário, que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Agora só que eu questiono isso. Por quê? O que ele quer dizer? A mensagem de Isaías não é a mensagem da cruz. É verdade que ele vai dizer que aquele Cristo que andou entre nós foi para a cruz, mas quando ele diz nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, eu creio que ele está dizendo que era exatamente como ele era no nosso meio. Tu entende assim, Marco? Será que o contexto consegue traçar isso para nós? Não havia parecer, nem formosura, nenhuma beleza víamos nele. Não tinha isso no Cristo. Por isso que ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Disseram o quê? Profeta, isso, aquilo, outro. E vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro vai dizer o quê?
que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem revelou isso para Pedro, irmão? Foi o rosto meigo? Foi o rosto alegre? Foi a mão poderosa operando o milagre? Quem que revelou isso para Pedro? O que fez Pedro ver que ele era o Cristo? Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso aí não, mas o meu Pai que está no céu. Isso é uma revelação de Deus, de alguém que buscou Cristo, queria a verdade, queria viver para Deus, e como ele queria, Deus respondeu para ele, revelando o Cristo a ele. Nenhuma beleza havíamos para que eu... Olha lá, ó. Por fim ficaram 120. Pergunte para o teu irmão: tu estaria entre os 120? Tu estaria entre os que perseveraram, que conseguiram suportar a calúnia, os falatórios, que não saiu com a multidão, que saiu achando o discurso dele duro, achando que ele estava falando besteira? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte com o Pai. E que história é essa de comer minha carne? O povo dizia. Que história é essa de beber do meu sangue? Esse aí é doido. Esse aí é filho de Maria, filho de José. Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele. Os irmãos dele não estão aí, ó. As irmãs, nós conhecemos ele. Se ele é o carpinteiro, ora diz que ele era o filho do carpinteiro, ora diz que ele era o carpinteiro. Quem diz que ele é o filho de Deus que veio do céu? Se ele estava era lá em Nazaré. E alguém até chegou a dizer: e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Isso tudo, quem suportou esses discursos tudinho e continuou firme servindo o Cristo? Quase 120. Calma, não terminou não. Apareceu ainda para 500 pessoas depois de ressurreto. Cadê esses 500, irmão? Meu Deus do céu, olha que coisa, nem anotei isso. Apareceu para 500. Cadê esses 500, Jairo? Agora encriquilhou para você, né? Hein? Cadê Ítalo? Esses 500? Só não estava lá, né? Presta atenção. Isso tudo eu estou falando, irmão, da dificuldade de se ver, de se perceber, de se crer e de receber a mensagem que ele pregava, que era difícil, conflitava tudo e todos. Tinha que nascer de novo mesmo para poder andar com ele. Tinha que jogar fora todas as ideias, conceitos, estrutura mental tinha que ser refeita. E Jesus disse: só tem um jeito, não dá nem para adaptar, não dá para colocar um remendinho, não dá, não, só tem um jeito: nascer de novo. Só tem um jeito, ser nova criatura, só tem esse jeito. Jesus disse, eu não disse para Nicodemos, um mestre, Nicodemos, não tem como encaixar nessa tua mente aí cheia de ideia, faculdade. Quando a gente fala uma coisa, tu já vai imaginar outra. Como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Lembra de Zacarias, que era sacerdote, era estudioso das escrituras? Quando o anjo disse para ele, ele duvidou, ficou mudo, não foi? Mas quando ele disse para Maria, que era uma mulher simples, ela disse: faça-se em mim a tua vontade. E o anjo disse: ó. Para Zacarias, o anjo disse: ó, vai ficar aí um ano, até o menino nascer, tu vai ficar mudo para aprender a crer. Quando tu vê o negócio, quando o menino nasceu, que disseram: bota o nome dele bendito, bota o nome dele, bota o nome dele Chico. Nada contra Chico, nem bendito. Bota o nome dele não sei quem, Zacarias. Aí a boca dele abriu: não, o nome dele é João. Aí todo mundo, ele falou, o mudo, entendeu? O nome dele é João. O anjo disse: tu não vai falar. Por quê? Porque incrédulo, quando abre a boca, mata os outros. O anjo não falou isso, irmão, isso aqui sou eu que estou dizendo. Mas quando ele duvidou, o anjo disse: vai ficar mudo porque duvidaste. E o anjo disse: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, eu não vim aqui para mentir para ti, rapaz. Tu vai ficar mudo porque duvidou. Incrédulo não pode pregar. Que sacerdote é esse que não crê no sobrenatural? Porque eu estou velhinha, minha velha está velhinha também. Como é que nós vamos ter filho? E Deus não sabe mais fazer essas coisas, irmão. Meu amigo, Deus sabe fazer as coisas. Abraão com 100 anos da fez menino. E não foi só um não, depois de 100 anos ele da fez foi muito. Foi ou não foi?
Ele ainda teve filho com uma mulher chamada Quetura. Vários filhos ainda, olha aí, depois de 100 anos. Por isso que eu sirvo a Deus. Sim, agora olha para cá. Isso eu estou falando só de mente, de ideia, de não receber a doutrina. Aí eu quero encerrar dizendo: e quanto ao ministério? Como seguir esse Cristo? Pensa que é fácil? Eu fui anotando, andando para todo lado, comendo fora de hora, sol quente, às vezes no frio, sem parar, de barco, a pé. E tinha que andar com ele. Os seus seguidores tinham, se alguém quiser vir após mim, ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer vir após mim? Então me segue. História é essa de eu estou para cá e eu estou para ali? Não, me segue. Aí cedo no templo. Cedo no templo. Diga para o teu irmão: cedo no templo. Entendeu? De madrugada toda orando. A multidão e o tempo todo com ele. Quem suportaria isso, irmão? Hein, Marcosinho? E a gente acha muitas vezes, irmão, está para ali. E andar com esse aí que nós estamos falando, o nosso Senhor. E acompanhá-lo. E tinha que ter pique. Que ele ia andando e falando e ensinando. E os apóstolos atrás dele. E ora vinha a cajadada, ora vinha a bênção. E o tempo todo ensinando. E quem não gostava de ouvir a palavra? E quem não gosta de aprender como é que andava com ele? Que ele era o tempo todo ensinando. O tempo todo ensinando. E aí? Pergunte para o teu irmão: tu estaria de que lado? Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quem não aceitar viver do jeito que ele quer, vai ser enganado. A questão é o tempo de ser enganado. Olha, essa geração foi enganada porque não se aproximou. Essa geração foi enganada porque não procurou entender o que Deus tinha se revelado nas Escrituras. E eu vou dizer uma coisa que eu venho dizendo e vou continuar dizendo: não se espantem. Nós vamos continuar vivo. Um vai morrendo, o outro com o tempo. Espero que ninguém morra esses dias. Mas nós vamos vendo. Se a gente não se aproxima, a gente vai sendo enganado. Aqui e acolá tu vai ter notícia de um, daqui e de outras igrejas. Sendo enganado. Eu estou olhando aqui, mas não estou. Porque se não se aproximar, irmão, de Cristo, como Ele nos manda, fica uma porta aberta para o diabo enganar. Despreza o Cristo e sua palavra. Despreza o caminho. E ele vem mostrando: a geração rejeitou, porque não consegue entender. Vai achar duro, porque não percebe a obra do Espírito. Eu disse aqui muitas vezes, irmão, é como você que está criando o seu filho e acompanha todo dia, está vendo ele crescer, e você não percebe. Alguém deu uma voltinha ali, quando voltou, esse menino está diferente. Estranhou alguma coisa, não estranhou? Porque não estava perto. Se a gente não acompanhar, irmão, a gente vai estranhar. E aí a gente vai, estranha, que acolá, e vai lutando, até que chega uma hora que o capeta pega. Até que chega uma hora que pega. Eu tenho dito isso aqui, não é profetizando o mal, não. É porque eu tenho visto ao longo da vida. Hoje de manhã aqui, eu contei aqui um sonho que a Michele teve, de um obreiro, de um pastor, que me procurava. E que eu não falei o nome dele, mas se você quiser saber, eu digo depois no WhatsApp. Não é em forma de coisa, não, é só para você me ajudar a achar. Talvez você consiga achá-lo. A Ana Gisele parece que viu, parece que ele ainda está preso, não foi, né? Parece que viu, parece que ele ainda está preso. Eu queria saber. Mas se Deus quiser, realmente a revelação for para eu procurar, Deus vai abrir uma porta para mim. Agora, se não vivermos, irmão, vamos cair. Está entendendo? Agora, não pense, nenhum de nós, eu já vou encerrar o culto de hoje, né? Mas olha, não pense que essa geração não era religiosa, eles eram. Quem estava lá crucificando Cristo era religioso. Esses que rejeitaram eram todos religiosos, da religião judaica e outras que tinham. Mas estavam enganados quanto à verdade, porque não foram com o coração sincero. Eu estava lendo Tessalonicenses. Foram enganados porque não amaram a verdade, não desenvolveram neles amor pela verdade, mas ficaram encantados com o mundo e essa imagem shakespeariana de Cristo, épica, romântica,
e não do Cristo que veio tanto dar o exemplo como nos ensinar a viver para o Pai. Tá bom? Aí tu quer ver se nós andaríamos com esse Cristo ou rejeitaríamos? Basta ver nosso estilo de vida hoje. É só ver como nós tocamos nossa vida. Como é que nós nos dedicamos a Ele? Nós temos procurado nos consagrar, dar mais para Ele, conhecer as Escrituras. Nós clamamos por revelação, por entendimento. Como foi falado hoje aqui, não é revelação para fazer marketing e propaganda de profeta, não, mas buscar para conhecê-lo. Revelação para entender. Está passando uma luta, vai se humilhar diante de Deus, ou é apressado para tirar conclusões? É apressado para ter ideias e às vezes até emitir opiniões, ou vai orar? Nós andamos hoje em oração, como o Cristo aqui que deu exemplo, que passava a noite orando, madrugadas orando. Aí basta a gente analisar o exemplo dele para saber em que lado nós estaríamos. Isso é uma realidade, irmão. Irmão, eu sou negligente, mas eu estaria com ele. Mas ele ia aceitar essa negligência? Ele abriu uma exceção para a gente, irmão. Ele não ora, não tem sede dele, não tem amor de verdade por ele, não temos prazer nenhum nele. Aí ele ia nos receber só porque ele foi com a nossa cara, porque eu quero que ele, porque eu acho que ele me receberia assim. Será isso, irmão? Me respondam aí. Porque será que nós ainda tem prazer nele? Quanto tempo a gente se dedica a ele e a sua obra? O que nós fazemos para ele? O que nós damos a ele? Como está o nosso coração? Nós estamos conversando mais com os outros, ou com ele ou com os outros? Nós estamos mais na Bíblia e na presença dele ou em redes sociais? Aí a gente tem que ver que lá nós estaríamos. Essa é a realidade. Porque dizer, esse povo dizia. Imagina os fariseus da época, os saduceus da época, cheio de Bíblia, tudo enganado, cheio de ideias, tudo enganado. É impostor. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Nosso Cristo não é assim. Está entendendo? Vida de oração, zero. Vida consagrada, zero. Interesse por Deus, zero. Foram todos enganados por causa disso. Esse negócio não é privilégio de ninguém não, irmão. Achar que a gente é. Não me engana porque eu sou. Não tem nada a ver, irmão. Se a gente não orar, outro dia uma vez eu disse aqui, e vou dizer de novo: se você não ora mais, não lê a Bíblia, perdeu esse prazer, você já está vencido pelo diabo. Essa é uma verdade que não tem jeito não. Porque a principal obra do diabo é nos tirar da presença de Deus. Está pensando que o diabo está preocupado com o dinheiro da gente? Ele também quer mexer nas finanças para tribular, principalmente quando as nossas finanças estão a serviço de Deus.